Bom, boa noite a todas, a todos, mais todas que todos, né? Como é próprio da educação. Nós estamos começando mais esse bate-papo cultural. Quero anunciar para vocês que os bate-papos estão sendo transmitidos pela TV Cidade Livre, canal 99 analógico ou canal 10 digital, sempre às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise na sexta-feira, às 23 também. Além disso, eles estão disponíveis no nosso site, no site do arquivo. Então, quem gostar, pode assistir de novo, né? Às vezes, quer pegar um dado, um nome, um autor, alguma coisa, então, ele também está disponível no site. Também os nossos documentários aqui feitos pelo arquivo também estão sendo exibidos na TV Cidade Livre. Essa semana, nesse final de semana, eu assisti uma conversa griot que aconteceu lá no Tamoio, com os nossos preto e preta véia, contando as histórias antigas de Rio Claro, as histórias da comunidade negra. Então, bem interessante esse trabalho que a gente está fazendo com a TV, né, de também, por esse veículo, mostrar a nossa cidade. Quero também pedir desculpas para vocês. A gente anunciou que estaria lançando o nosso livro hoje, que deu bastante trabalho para o arquivo, a gente se empenhou bastante, mas, infelizmente, ele demorou para ir para a gráfica e a gráfica não conseguiu aprontar para hoje, né? Mas a gente faz outro evento e faz outra discussão sobre educação, que não falta, né? O que não falta é a gente discutir educação, né? Tem bastante assunto para isso. E aí a gente lança o livro ainda nesse começo de mês, mais tardar aí no meio de novembro. Então, para a gente começar essa conversa de hoje, nós aqui temos a professora Rosa, que foi orientadora da Dani. A Dani já está aqui, professora de vocês, né? Lá na SER. E a Rosa, ela tem um currículo enorme, gente, mas eu só vou falar uma coisa dela que eu acho que é a mais bacana. Ela é uma pessoa apaixonada pela educação. Para ela, a história da educação faz todo sentido para a gente entender a educação hoje. E é difícil a gente ter pessoas da academia que fazem esse link tão claro como a Rosa faz com o que acontece hoje, né? Então, ela consegue não ficar estudando a história e ficar lá na história, né? Mas com a leitura do trabalho da Rosa, a gente consegue entender um pouco do que está acontecendo hoje com a educação. Então, Rosa, faz favor. Ela é livre docente, doutora, fez lá o pós-doc dela nos Estados Unidos, na Universidade de Lisboa, em Santiago da Compostela. Então, assim, ela é internacional, com esse jeitinho dela aqui, ó. A Rosa é internacional. Então, vamos conversar, fazer como a gente sempre faz, né? Ela vai contar um pouco para a gente desse estudo dela e depois a gente faz perguntas e vai discutir um pouco e, às vezes, seguindo um pouco o caminho, né, que um estudioso fez, às vezes a gente esclarece algumas coisas bacanas e a gente abre outras vontades de estudar para a gente mesmo. Tá bom? Então, boa noite a todos. É uma satisfação imensa estar aqui. Agradeço muitíssimo o convite da Tereza, da professora Daniela, para estar neste lugar que é muito especial. Eu tenho um trabalho já há algum tempo com patrimônio educativo, então, para mim, para eu falar num espaço que cuida da memória, cuida da história, né, que preserva esse passado, é bastante significado, é muito simbólico. E aí, aproveito a oportunidade para parabenizar a Tereza e o pessoal do arquivo por essa atividade, o bate-papo, que é uma forma, eu acho, muito interessante de democratizar essa informação e esse trabalho que elas fazem no âmbito do arquivo. Muito bem. Quando me chamaram para falar, eu fiquei pensando, a temática é bastante ampla, né? Educação brasileira, história e perspectivas. E eu fiquei pensando o que eu poderia trazer de contribuição. E aí fiz uma opção, que é uma opção de falar
questões mais gerais, eu não vou fazer um aprofundamento vertical, mas é uma questão mais geral da educação brasileira, e chegar nas dificuldades, nos problemas, como uma possibilidade de balanço, né, no final. Passa, por favor. Então, o que eu selecionei é falar um pouquinho sobre a história da escola pública no Brasil republicano. Eu pensei, por que falar da escola pública? Eu acho que a escola pública, primeiro porque atende a maioria da população brasileira, a escola pública. E, em segundo lugar, porque eu penso que a escola pública é uma das instituições públicas mais importantes na sociedade brasileira na atualidade. A escola pública foi uma conquista social da nossa sociedade e é algo pelo qual a gente deve batalhar, defender, melhorar, né, e preservar acima de tudo. Tá? Então, é esse o meu foco, e eu pensei em desenvolver essa fala, então, essa exposição, pensando, então, na perspectiva histórica, a tratar de 3 momentos simbólicos. Há muitos, mas eu elegi 3 dentre eles, né, que me parece que são muito importantes como marcos da educação pública, da escola pública no Brasil. Primeiro momento seria esse, do início do período republicano, na Primeira República, depois os anos 20 e 40 e depois a década de 70. E, por último, chegar, então, nos desafios e perspectivas. Vejam bem, falar desse momento, né, desses momentos, é como que vai se configurando ao longo do tempo a escola pública como essa instituição que atende e democratiza o acesso da população, e principalmente da população de baixa renda, à escolarização e às possibilidades de escolarização. Então, nós começamos aí na República, por favor. Na República, a Primeira República é bastante sintomático, né? Não que a escola pública tenha nascido com a Primeira República, lá em 1889, mas o que a gente tinha antes era bem pouco em termos de acesso à escola pública, né? Então, a Primeira República é o momento em que os governos dos estados brasileiros implementam políticas de expansão da escola para a população, principalmente a escola primária, que seria hoje as séries iniciais do ensino fundamental, né? Então, é esse o momento em que nós temos políticas efetivas, nós temos expansão, criação de escola, criação de vagas, contratação de professores em número maior do que tinha todo o século XIX, né? E vejam bem, para vocês terem uma ideia, para a gente pensar, então, em termos de perspectiva, em 1890, o Brasil tinha em torno aí de 12 milhões de habitantes, 85% dessa população era analfabeta, tá certo? Esses 85 milhões de analfabetos, a maior parte, pouco mais de 50%, eram mulheres analfabetas. Então, o percentual de mulheres analfabetas era maior, inclusive, do que o percentual masculino, né? Então, era essa a nossa situação. Para a gente fazer um contraponto, já pensando de onde nós partimos e onde nós estamos hoje, o Brasil tem hoje 8,6% da população de analfabetos, em torno ainda de 13 milhões de pessoas. Então, comparativamente, nós diminuímos muito em termos percentuais, mas nós ainda continuamos tendo um número muito grande de analfabetos no país, né? Mas é lá nesse momento, então, que nós temos esse número imenso de analfabetos e que a grande tarefa naquele momento da República era, como era uma res pública, né, estava se instituindo um novo regime, era tentar colocar as crianças na escola. E é isso que nós vamos ver, esse movimento lento, gradativo em todos os estados brasileiros, tá? Portanto, a escola na Primeira República, ela
a escola pública, ela adquire um sentido político muito forte, né? Ela vem com essa conotação, com esse sentido liberal, republicano, de que a escola era importante para formar esse novo cidadão. Ela era importante para o progresso do país, ela era importante para o desenvolvimento individual e social. Tá? Por favor. É esse momento, então, da Primeira República, que as políticas governamentais, não só do Estado de São Paulo, mas de vários estados brasileiros, se dedicam a dois tipos de instituições, de modernização do ensino. A modernização atinge tanto a criação de novas instituições, como também a modernização pedagógica, os métodos e processos de ensino, livro didático e tudo mais. Mas eu vou aqui eleger duas grandes inovações, né? Políticas inovadoras no início do século XX, nessa transição do 19 para o 20. A valorização dos professores. Eu diria para vocês que a Primeira República é o período considerado áureo do magistério primário. É o período em que o professor primário, professor das séries iniciais, ganha uma valorização imensa, não ganha salário, mas ganha valorização social, prestígio social como nunca o professor tivera antes, né? E esse prestígio, ele vem com a consolidação da escola normal. A escola normal passa a ser o antro de formação, essa instituição bonita, fundamental de formação desse professor, que é considerado fundamental para educar esse cidadão republicano. Então a escola normal adquire um sentido político, uma conotação social também importante. Essa é a nossa primeira escola normal do Estado de São Paulo, né, onde hoje funciona a Secretaria do Estado da Educação, na Praça da República, né, no centro de São Paulo. Vejam que beleza de prédio, é um prédio de 1896. Né? Não é por acaso que a escola normal foi criada numa praça em homenagem à República. Veja o sentido simbólico que essa instituição, escola normal, passa a ter no âmbito da República, né? Ela é uma homenagem à República como valor da educação naquele momento que os governos do Estado de São Paulo produzem. É uma escola cujo prédio foi, os dois primeiros andares, criado aí em 1896. Portanto, todo um significado simbólico. E essas escolas normais, elas foram importantes em várias regiões do Brasil e no Estado de São Paulo. Eu vou passar algumas imagens. Observem a monumentalidade dos edifícios. Por favor, Tereza. Essa é a escola normal de Campinas. Olha que beleza de prédio. É uma escola estadual tombada, funciona até hoje como escola estadual, né? Mas ela nasce em 1902 como uma escola complementar, depois ela se transforma em escola normal. Né? Próximo. Olha que fantástico esse prédio da Escola Normal de Pirassununga. Né? Imagina vocês, está no centro da cidade, ainda é uma escola estadual, está tombada também pelo Condefat. Imagina o que era um prédio e o que significava esse prédio no início do século XX, numa cidade como Pirassununga. Quem conhece Pirassununga aqui? Já é uma cidade pequena ainda hoje, imagina no início do século. E imagina o que era construir um prédio dessa magnitude numa cidade do interior, uma cidade quase rural, né? A imponência dessa escola normal e o que significava para aquelas moças e aqueles rapazes estudarem nessa escola tão bonita, tão ampla, né? Tem anfiteatro, laboratórios, toda a infraestrutura necessária para uma formação de excelente qualidade, tá certo? Então aqui nós estamos falando tanto do aspecto material, mas também do aspecto simbólico, daquilo que a educação significa socialmente para essa sociedade, para essa comunidade. Próximo. Essa é uma escola normal de Pernambuco.
Então veja que essa importância da escola normal não foi apenas no estado de São Paulo, mas pelos edifícios nós podemos ver que também em outras regiões do país, ela também teve essa ostentação, essa possibilidade, né, esse sentido importante de formação desse professor primário. Próximo. E essa é uma escola do Ceará, né, uma escola normal do Ceará. Vejam que são modelos arquitetônicos diferenciados, mas todos eles expressam, né, uma escola normal muito bem estruturada, vamos dizer assim. Tá? Então, o professor primário, ele passou a ter uma formação maior, uma formação de nível secundário, uma formação, um currículo mais científico, um currículo mais amplo, e com todo esse ethos profissional. Se ensinava o professor a ensinar crianças, mas também se ensinava o professor a se comportar como um exemplo, né, para a sociedade. Um elemento de formação não só da criança, mas também de todo o meio social. E aí, com a escola normal, com a imprensa periódica e com o movimento dos professores, que já nasce lá em 1902, a primeira associação de professores, nós temos a constituição do magistério primário, magistério das séries iniciais do ensino fundamental, como categoria profissional, né? Veja que o magistério começa com os professores de primeira a quarta série. O magistério começa com o mesmo professor de primeira a quarta série seria o professor da educação infantil. O primeiro jardim de infância do estado de São Paulo foi criado também naquela escola normal que eu mostrei para vocês. É o primeiro jardim de infância público que nós tivemos no estado de São Paulo. Então, essas duas carreiras que continuam juntas até hoje, o professor de primeira a quarta e o professor da educação infantil, nascem juntas lá no final do século XIX e permanecem juntas, né, todo o século XX. Então, vamos agora passar para uma outra inovação da República, foi a criação dos grupos escolares. Por que a criação dos grupos escolares foi um marco nesse período? Até então, as poucas escolas públicas que funcionavam em todo o Brasil, não só no estado de São Paulo, era o que a gente conhece até hoje como escola unidocente, escola multisseriada. Aquela escola que um único professor ensina crianças de diferentes idades numa mesma sala de aula, né? Ele divide o quadro, né, e passa para cada série, ele vai trabalhando, mas todas as crianças de diferentes séries estão numa mesma sala de aula. Esse tipo de escola permanece até hoje no Brasil, na zona rural principalmente, né? Era esse tipo de escola que nós tínhamos, uma escola que ensinava a ler, escrever e contar, e algumas noções de religião católica, que era até a República, a religião oficial do Estado brasileiro. Com a República, se inicia, especialmente no estado de São Paulo, a criação de uma escola moderna de ensino para crianças, de ensino de primeira a quarta série, o antigo ensino primário. Essa escola, ela se fundamentou em duas características importantes, que permanecem até a atualidade, né? Ela é uma escola grande, de várias salas de aula, com vários professores. E o outro princípio básico dessa escola é a divisão das crianças em grupos mais ou menos homogêneos, que é dividir as crianças, cada grupo, em séries separadas. Para cada série, um professor. É o tipo de escola que vocês tiveram até hoje. Não é assim que vocês estudaram? Vocês estudaram num prédio grande, dividido em várias salas de aula, cada sala de aula um professor. E por que esse era considerado tão moderno? Porque não existia esse tipo de escola primária no Brasil, né? E ela tinha essa característica de pensar essa racionalidade. Cada professor uma série, cada série os alunos sabem mais ou menos o mesmo tanto. Então você começa do mesmo ponto e chega em
tese ao mesmo, né? Todo mundo no mesmo progresso, né? Vamos dizer assim, progresso, adiantamento nos estudos. Ora, imagina, os professores adoraram isso, né? Porque imagina o trabalhão que os professores tinham de ensinar crianças de diferentes séries numa mesma sala de aula. E aí, para o professor, foi muito mais racional. Ele pensou, agora eu dou aula para a primeira série, dou aula para a segunda série. Isso racionalizava muitíssimo o trabalho do professor, né? Por outro lado, era uma escola maior, mais bonita, né? Criada inicialmente apenas nos centros urbanos. Porque se a escola isolada, aquela escola unidocente, multisseriada, atendia 35, 40, 50 alunos, esse grupo escolar passa a atender 400, 500, 600 crianças ao mesmo tempo. Então, como medida de racionalização e de desenvolvimento da instrução pública, o grupo escolar tinha todas essas características que podiam favorecer o desenvolvimento da educação. Vejam, esse grupo escolar é um dos primeiros do estado de São Paulo, foi criado no bairro do Brás, que era um bairro operário na época, né? E até hoje, é o bairro do Brás. Olha o tamanho dessa escola, uma escola com 16 salas de aula, né? Ela já começa como uma escola muito grande, com uma entrada toda ornamentada, né? Bastante bonito, um prédio bastante imponente. Vamos ver alguns exemplos de prédios dessa natureza. Esse é o segundo grupo escolar de Araraquara. Percebam as janelas grandes. A discussão na época era a necessidade de acabar com epidemias, com a higiene, portanto, salas com pé direito alto, né, com bastante ventilação, separação entre os sexos, salas só para meninas, salas só para meninos, havia uma separação muito clara entre os sexos e uma divisão bastante, o mesmo tanto de salas de um lado do prédio e do outro lado do prédio. Os recreios também eram separados, né? Um momento ainda que não precisava de grade na escola, nada disso, né? 1917. Próximo. Esse é o primeiro de Rio Claro, né? O Coronel Joaquim Salles, é isso mesmo, né, Daniela? De 1900, né? Os primeiros grupos foram instalados no estado de São Paulo em 1893. 7 anos depois, Rio Claro, que já era um núcleo urbano bastante importante da cafeicultura do Oeste Paulista, ganhou também o seu grupo escolar, né? Que ainda é hoje uma escola estadual, tá? Próximo. Esses grupos escolares, eles foram criados em vários estados brasileiros, né? Não na mesma época que o estado de São Paulo, gradativamente eles foram sendo criados. Vejam ali aquele prédio belíssimo de Lages, o primeiro grupo escolar de Santa Catarina. Aqui, o primeiro de Cuiabá, que foi chamado Palácio da Instrução, porque olha o tamanho do prédio, funcionava a escola normal e o grupo escolar. No Acre, também no início da República, o grupo escolar 7 de setembro. E o primeiro de Ribeirão Preto, que eu acho um prédio muito belo também, né, aqui embaixo. Então, vocês percebem que essas escolas, elas foram criadas em várias localidades, mas o estado de São Paulo, como era o estado de economia mais pujante no início do século XX, foi o estado capaz de criar a maior rede de escolas modernas de ensino primário no início da República. No final da Primeira República, por volta de 1930, São Paulo já tinha 290 escolas desse tipo. Nem todas, evidentemente, com esse prédio maravilhoso que nós vemos aqui em Rio Claro, em Ribeirão Preto e outras cidades do interior. Mas com essas características de escola moderna, né? Uma escola com várias salas de aula e vários professores. Os outros estados brasileiros criaram poucas unidades dessas escolas modelares
e prevaleceu a expansão do ensino pela escola isolada. A nossa sociedade as poucas pessoas que estudaram muito mais pela escola isolada em outros estados brasileiros do que pelo grupo escolar, tá certo? É a escolinha que ia até a população, né, precária, né, com todas as dificuldades, e não esses belos edifícios. Um parênteses, há poucos anos atrás o estado de São Paulo tombou mais de 120 escolas, né, que são chamadas escolas centenárias, né? É um maior tombamento já realizado de prédio público no Brasil. Então, todas essas escolas normais e grupos escolares que foram criados até 1920 foram tombados. Isso é uma riqueza do patrimônio arquitetônico e escolar que nós temos aqui no estado de São Paulo. Bom, agora vamos passar para o segundo momento. O segundo momento, para mim, é bastante relevante, é os anos 30 e 40. O que acontece nos anos 30 e 40? Vejam, a primeira escola pública que chega à população brasileira é a escola primária, que seria hoje os anos iniciais do ensino fundamental. Na Primeira República, pouquíssimas pessoas estudavam em nível secundário, que hoje seria o nível médio, tá? Pouquíssimas pessoas. Então, a partir dos anos 30 e 40, me parece bastante significativo, porque é o início dessa expansão do ensino secundário para a população, tá? Principalmente o ensino secundário público, porque já havia algumas escolas particulares, mas as escolas particulares eram pagas, né, e só uma elite, uma população muito restrita, estudava no ensino secundário. Para os mais jovens, o que é o secundário? Secundário seria os anos finais do ensino fundamental, mais o ensino médio. Isso é que era chamado de secundário antigamente. Até 1971, secundário era isso, né? As séries finais do fundamental, mais os 3 anos do ensino médio. Uma outra característica desse ensino secundário é que ele tinha, principalmente o público, ele era frequentado mais por homens do que por mulheres, né? Então vejam ali, essa é uma primeira turma de 1886 do Colégio Culto à Ciência, um dos primeiros colégios que nós tivemos em Campinas, na cidade de Campinas. Só garotos, né, que estudavam nessa escola pública em 1886. Na verdade, em quase todos os colégios públicos brasileiros, que haviam pouquíssimos no Brasil inteiro, eles começaram a se abrir para as mulheres só depois dos anos 30. Então, eram colégios masculinos. E aí vocês vão dizer, Rosa, mas havia uma lei que impedia as meninas? Não, havia um costume. As meninas, os pais mandavam para escolas femininas. E não havia escolas femininas públicas, só escolas femininas particulares. Em geral, a igreja, né, ou a igreja católica ou a igreja presbiteriana, criava os colégios femininos. Se já havia uma diferença, uma separação de sexo entre meninos e meninas no ensino primário, vocês imaginam no ensino secundário, né? Que era o antro de todas as perdições na visão dos pais, né? No início do século. Então, havia eram poucas as meninas que de fato enfrentavam terminar o primário e ir para um colégio de ensino secundário público, tá? E lembrando a vocês que havia o exame de admissão, né? Para passar do ensino primário para o ensino secundário, que seria hoje a primeira série, o 5º ano, não, o 6º ano, as crianças faziam um exame vestibular, né? Dificílimo, um exame de admissão. Caía todo o conteúdo do ensino primário, tá? E só aqueles que eram aprovados é que tinha vaga na escola pública.
Então, vocês imaginam a dificuldade das crianças de terem acesso à escola. Passa, por favor, acho que eu estou me demorando. Esse é um ginásio pernambucano, o primeiro ginásio, um ginásio criado lá no século XIX, que existe até hoje, o Colégio Estadual de Pernambuco, né? Esse colégio, vejam a monumentalidade desse prédio, um colégio que até os anos 30 só atendeu rapazes e só atendia a elite política, social e econômica do estado de Pernambuco, né? Ele era o único ginásio público até 1930, no estado inteiro de Pernambuco. Próximo. E esse é o grande colégio que foi modelo no Brasil, o Pedro II, que é na cidade do Rio de Janeiro. A primeira turma do Pedro II que teve meninas foi em 1931. Então, o Pedro II também foi um colégio público, o mais importante colégio que servia de modelo para o resto do país, mas ele atendeu rapazes quase todo até 1930, 1928, depois que ele começa a receber meninas, tá certo? Bom, volta um pouquinho. Não, tá bom aí. No estado de São Paulo, até 1930, só teve 3 ginásios públicos no estado inteiro. O ginásio da capital, o Culto à Ciência em Campinas e o ginásio de Ribeirão Preto. Então, imagina a dificuldade dos pais colocarem os filhos na escola. Crianças de 12 anos, né, que era com essa idade que eles iam para o ensino secundário, eles tinham que sair de casa, morar em república ou morar num pensionato, fora da família, para estudar, se ele quisesse, um colégio público. Então, só havia 3 ginásios públicos no estado inteiro de São Paulo. Esses colégios eram de excelência, muito, muito procurados, muito considerados o melhor colégio. E aqui as pessoas mais velhas se lembram bem. Havia uma diferença muito clara. A escola pública era que era boa. E o colégio particular era para aquele que não conseguia estudar na escola pública, né? Principalmente do ensino secundário. Havia uma inversão completa do que nós vivemos hoje, né? O colégio público era o colégio da elite, era o colégio de excelente qualidade, era um colégio que, em geral, aquele que fazia o colégio passava no vestibular e prosseguia os estudos, principalmente se fosse um rapaz, né? Porque as meninas tinham maior dificuldade de estudar nessas escolas. Vejam ali os dados, só para a gente matizar um pouco, né? Isso aqui em 1954. O curso secundário era então dividido em 2 ciclos. O primeiro ciclo, que hoje seria o 6º ao 9º ano, chamava ginásio, curso ginasial. E o segundo ciclo, que seria hoje o ensino médio, era chamado de colegial. O colegial tinha 2 tipos de curso, o clássico e o científico. O clássico mais para áreas das humanas e o científico mais para as áreas de exatas e biológicas. Tem muita gente, né, que manda os filhos para o colégio até hoje, não fala assim? Meu menino está fazendo ginásio. Não existe mais ginásio, né? Mas ficou na cabeça da população a ideia do ginásio. Meu filho... Os pais não falam, está na escola estadual, tal. Não. Agora ele está fazendo colégio. Não é isso? Por que que ficou tão forte isso na mentalidade, na memória da população brasileira? Porque essa estrutura... ela durou de 1942 a 1971. E é justamente o momento que começou a expansão do ensino. Então, várias cidades do interior receberam o seu ginásio. O que era o ginásio? A escola que tinha o curso que hoje seria do 6º ao 9º ano. Era chamado ginásio. E o que era o colégio? O colégio era aquele que tinha o ginásio e mais o ensino médio. Então, ele era a grande escola que funcionava, às vezes só tinha o ensino médio,
mas que completava os estudos. E é nesse momento, a partir dos anos 30, que o interior do Brasil vai conhecer esse tipo de escola, né? E essa memória ficou muito marcada na nossa sociedade, tá? Voltando então aos dados, vejam ali que em 1954, vocês vão perceber 168 mil crianças na primeira série e saía na quarta série 70 mil. Uma alta seletividade do ensino secundário. O segundo ciclo, que é o médio, era ainda mais seletivo, né? Nós tínhamos ali 35 mil alunos no Brasil inteiro e formava cerca de 18 mil alunos só no Brasil todo. Então é muito pouco. O que eu quero mostrar para vocês, que o ensino secundário ele era elitizado, ele demorou muito a ser popularizado no Brasil e ele foi um ensino muito seletivo, ou seja, reprovava muito, era muito rígido a reprovação, né? E muitos jovens, adolescentes não conseguiam terminar esse ensino secundário. Próximo. Bom, os anos 30 e 40 também é importante para nós, porque é quando começa a formação do professor secundarista. Eu disse da escola normal, a escola normal formava professores para crianças de primeira a quarta série. A formação de professores de nível superior, ela é muito nova no Brasil. Ela começou lá em 1934, com a criação das faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. Uma das primeiras é da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo foi criada em 1934. E essas faculdades, elas foram criadas para formar professores para o ensino secundário e formar cientistas para as diferentes áreas do conhecimento, tá? Então é um momento importante, que é o momento dessa formação do professor secundarista. Antes, quem dava aula no ensino secundário? O padre, o médico, o advogado, né? Quem tinha feito o ensino secundário. Não havia uma formação, não havia licenciatura. A licenciatura é muito nova no Brasil, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Passa, por favor. E aqui esse quadro vai mostrando como que essas faculdades de filosofia cresceram muito devagar, né? Lá nos anos 40, nós tínhamos 4, isso aqui do Brasil inteiro, 4 faculdades públicas, 4 particulares no Brasil, né? E no estado de São Paulo, 1 pública, 2 particulares. Aos poucos, lá nos anos 60, é que elas vão começar a crescer e vão também interiorizar, né? Vão ser criadas no interior do estado. Muitíssimo importante, porque o ensino superior no interior do estado possibilitou o acesso de uma população que não tinha condições de ir para a capital estudar, e principalmente as mulheres, porque imagina se os pais iam deixar as meninas saírem de casa para estudar fora. Então ela é um fator importantíssimo de acesso feminino à educação, à interiorização do ensino superior, tá? Por favor, a próxima. Portanto, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro começou nesse processo de expansão, né? Começa como Instituto Isolado do Ensino Superior do Estado de São Paulo, que era um instituto público, em 1957, o primeiro curso é de 1958 em Rio Claro, e depois se transforma na Unesp, lá nos anos 70. Mas inicialmente ele foi essa faculdade de filosofia que possibilitou a toda essa região de Rio Claro o acesso ao ensino superior, né, aos cursos de licenciatura que eram oferecidos aqui, a partir de 1958. Próximo. É também nos anos 40 que se inicia uma instituição famosíssima no Brasil, importantíssima para a formação de professor, os institutos de educação, né? Esse aqui é o Instituto de Educação. Ele era uma escola complexa, ele tinha desde a pré-escola, o ensino primário, o ensino secundário, a escola normal e a formação de administradores de ensino. Então,
Então, ele era uma grande escola, foi considerada escola de excelente qualidade. O Estado de São Paulo criou uma grande rede de institutos no interior. O instituto aqui de Rio Claro foi o Joaquim Ribeiro, tá? Então, essa escola com essa característica, né, de esse investimento público numa escola pública de qualidade que nós temos aí nesse período de 30 a 60. Próximo. Sobre o Joaquim Ribeiro, vale lembrar a vocês esse livro belíssimo, escrito pela professora Marilena Guedes de Camargo, né, que chama Coisas Velhas, um percurso de investigação sobre cultura escolar, que ela conta a história inteirinha dessa escola, 1928-1958, e mostra muito bem no trabalho da Marilena como que esse ginásio, porque o Ribeiro começa como ginásio, ele começa até como escola particular, depois teve uma participação do município, depois ele estadualiza. Mas essa é uma escola, os colégios, os ginásios vão se consagrar como a formação de uma elite intelectual, uma população de classe média a partir do momento que eles vão crescendo, vão sendo criados no estado de São Paulo, mas também com uma alta seletividade de ensino, né? Isso permanece. Próximo. No Ribeiro se produzia também os jornais, os estudantes produziam seus próprios jornais, né? Ela analisa no livro O Ribeirense e a Mocidade e mostra como esses jornais eram eivados de uma formação moral, cívica e patriótica. A escola também tinha uma conotação muito forte de formação do caráter e formação para a cidadania e formação para o patriotismo também, né, com os valores cívicos do regime brasileiro. Bom, chegando então já no terceiro momento, é a década de 70. A década de 70 é uma década trágica, né? Porque ela revoluciona a educação brasileira e alicerça a estrutura que nós temos até hoje, a estrutura que quase todos vocês estudaram, né? É nos anos 70, com a reforma no regime militar, uma reforma sem discussão, uma reforma extremamente autoritária, que o governo estabelece uma grande reestruturação do ensino no Brasil, criando o ensino de primeiro grau, que hoje é o ensino fundamental, e o ensino de segundo grau, que hoje é o ensino médio, tá? O que o governo faz, então? Ele junta o primário, o antigo primário, dos grupos escolares e das escolas isoladas, com o curso ginasial. E faz uma escola de 8 anos, uma escola obrigatória. O Estado passa a ser obrigado a dar essa escolaridade de 8 anos para a população. Isso é um avanço, tá? Nesse sentido, porque é uma escola, o Estado assume a responsabilidade de oferecer escola pública para o conjunto da população durante 8 anos de ensino, né? E ao mesmo tempo, lá nos anos 70, ocorre uma coisa que nunca havia acontecido no Brasil antes, que é uma relação entre o ensino médio, o antigo ensino secundário, com a formação para o trabalho. Então, o ensino de segundo grau passa a ser técnico, principalmente na década de 70. Depois caiu a obrigatoriedade. Mas na década de 70, a grande novidade era juntar isso que está muito forte hoje, né? Juntar o ensino médio com o ensino profissional, tá? Essa possibilidade do aluno também sair, o jovem sair com uma formação para o trabalho, tá? É claro que revolucionou, porque vejam bem, o grupo escolar era uma escola que quem dava aula era formado na escola normal, formado no ensino secundário, né? E tinha uma cultura muito própria. Essa escola era uma escola menor, uma escola que funcionava só para criança. Quando se institui o ensino de primeiro grau, junta esses dois universos, crianças de 7 a 10, 11 anos com adolescentes,
né, formando uma escola única de 8 anos. Então, isso foi bastante conturbado, até que as escolas conseguiram se pensar e se organizar como uma escola de 8 anos. Foi bastante difícil isso, na realidade brasileira. E aquele curso colegial, que tinha também uma certa tradição, ele passa a ser um curso de 2º grau técnico. E isso mexeu muito com a cultura dos professores e com a cultura escolar naquele momento. Passe, por favor. Aquela escola secundária, que era uma escola até os anos 70, de formação muito seletiva, de formação humanística. Para vocês terem uma ideia, os jovens que estudaram até 1970, estudaram 11 anos de latim. Estudavam 4 línguas, latim, inglês, francês, né? Italiano às vezes, teve uma época que estudou espanhol e mais língua portuguesa. Então era uma formação centrada, não na ciência, mas uma formação centrada nas humanidades, na cultura geral desinteressada. Os alunos eram formados para escrever bem e falar bem. Era toda uma... Tinha que ler muito, tinha que ler clássicos, eram alunos que liam em outras línguas, né, que estudavam com a profundidade esse conhecimento geral desinteressado. A partir dos anos 70, nós temos uma revolução no currículo. Aquela cultura humanística passa a ser substituída pela cultura científica. Então, o currículo estabelecido em 71 é mais ou menos o que vocês tiveram, né? Centrado na língua portuguesa, na matemática e mais na física, química, né, e biologia. Então, o que nós tivemos é essa revolução. Se antes as humanidades tinham uma preponderância na formação dos nossos jovens, é a cultura científica que passa a ter uma valorização muito forte a partir dos anos 70, tá certo? Próximo, por favor. E agora, encerrando então da perspectiva histórica, para passar para o segundo item muito brevemente. O que aconteceu nesse século? Nós saímos de um país de 85% da população analfabeta para um país de cerca de 10% da população analfabeta, tá certo? Então nós temos aí, só que em termos absolutos, o Brasil tem o mesmo número de analfabetos até hoje. Está em torno de 12, 13 milhões, caiu 1% na última informação que saiu no início desse ano. Se antes nós tínhamos uma população, pouca gente estudava, a grande mudança é que a maioria das pessoas estudam. Hoje, 97% das crianças estão na escola e ficam na escola no mínimo 5 a 7 anos de escolaridade, tá? Então, nós ampliamos o tempo que as crianças estão estudando. Se antes o ensino secundário, a maioria era privado, hoje a maioria é público. Vejam que a escola pública atende 86%, em torno de 85%, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. O que significa que o poder público é o maior empregador de professor que nós temos. Para o nosso bem e para o nosso mal, né? Com tudo que isso representa de fato, né? Do poder público, que é ele que vai ter que fazer as políticas de melhora aí das condições de trabalho dos professores. Mas hoje a predominância é a escola pública, e por isso eu comecei a minha fala dizendo a escola pública é uma conquista da população brasileira, né? A escola pública hoje atende a maioria da população brasileira. E a maioria da população brasileira, efetivamente, que não tem condições de pagar essa escola particular. Próximo. Chegando, então, ao final. Quais são os desafios, né? Quais são os avanços? Vou fazer um panorama dos avanços para a gente pensar nos desafios. Tivemos uma redução do analfabetismo, pelo menos percentualmente. Tivemos a universalização do ensino fundamental, esses 8 anos de escolaridade, tem escola garantida, vagas, pelo menos para a maioria das crianças.
Tivemos uma expansão do ensino médio significativo ao longo do século XX, mas ainda atende só metade dos nossos jovens de 15 a 17 anos. Nós temos muito ainda a fazer para o ensino médio. Houve uma valorização e uma ampliação do ensino técnico. Um fato fantástico: o Brasil conseguiu eliminar a disparidade de gênero na educação. Em quase todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, muitas mulheres ainda não estudam ou são analfabetas. O Brasil, nós viramos. Hoje, o maior número de matrículas são femininas em todos os níveis de ensino, desde o ensino fundamental ao ensino superior. Então, pelo menos em relação à diferença de gênero, o Brasil superou essa disparidade entre homens e mulheres. E houve uma significativa expansão do ensino superior, público e privado. 8,6% dos adultos no Brasil estudam hoje no ensino superior. Tá? Nós saímos de 1% para 8%. É significativo isso. Tá? No entanto, desses 8%, apenas 25%, ou seja, 1/4, é curso público. 75% do ensino superior brasileiro é privado. Tá? Então, nós estamos vivendo essa diferenciação. E no ensino público, vivemos o mesmo que vivíamos o ensino secundário. A referência de qualidade é o ensino superior público e não o particular. Tá certo? Então, para a gente pensar um pouco essas questões. E agora, os desafios. Tem muitos, né? São muitos os desafios. Eu tratei aqui de apenas alguns que me parecem assim prementes. A erradicação do analfabetismo, uma dívida social que o Brasil tem com os adultos, né? Permanentemente, ainda esses 13 milhões de adultos analfabetos, que representa 8,6% da população brasileira, a maior parte deles concentrados no Nordeste e no Norte do país, precisam ser alfabetizados. Tá? Por favor, Tereza. Outro desafio premente, a escola pública de qualidade. Né? Não preciso falar disso, porque eu acho que é temática que todos vocês passaram por ela e sabem muito bem do que eu estou falando. Nós precisamos recriar a noção de qualidade de ensino. Não pode ser a do século XX, seletiva, que expulsa as crianças da escola. Tem que ser uma qualidade adaptada à nossa realidade e às necessidades do nosso tempo. Né? Então, essa escola pública, que é uma conquista do povo brasileiro, que é uma instituição importante para o povo brasileiro, ela precisa ter melhor qualidade. Relatórios da ONU mostram o seguinte, que as pessoas que têm pelo menos 4 anos de escolaridade têm 55% de chances maiores de aumentarem os salários. Quem tem o ensino médio tem 100% de chances maiores de aumentarem os seus salários. Então, é disso que nós estamos falando. Quanto maior a escolaridade, né, é mais importante essa população ter escolaridade para uma adaptação melhor no mundo, na sociedade, na cultura e no mundo do trabalho, com certeza. Próximo, a universalização do ensino médio. Né? Hoje, o gargalo da sociedade brasileira é o ensino médio. Não há vagas para 100% dos jovens de 15 a 17 anos, como há uma evasão muito grande dos jovens que entram na escola no ensino médio. A boa parte deles não concluem o ensino médio, há um desinteresse imenso e há dificuldades de qualidade de ensino também. Então, acho que é o grande desafio para as próximas décadas, é essa universalização desse ensino médio. A valorização do magistério. Né? Precisaríamos ter aquela valorização, aí sim, a valorização do início do século XX. Né? O professor precisa ter maiores salários, a questão do piso salarial é fundamental e premente. Né? Há um problema seríssimo de escassez de professores,
Há dados que mostram que o Brasil precisa de 250 mil professores, e principalmente nas áreas de física, química, biologia e matemática, tá? Que são as áreas mais carentes de professores. No entanto, por que não há professores? As licenciaturas estão diminuindo, menos e menos candidatos se aventuram no vestibular, porque a carreira não é atrativa. É óbvio, há uma relação direta entre salário e procura de carreiras no mercado. Então, é um grande problema. O investimento significa realmente ter professores formados, qualificados, para atender esse percentual de escola pública, tá? E, obviamente, condições de trabalho. Apenas uma curiosidade para os mais jovens. Até os anos 60, o professor do ensino secundário, ele dava entre 12 a 16 aulas por semana, né, e ganhava muito mais que o professor de escola privada. Então, era essa a realidade. A maioria desses professores trabalhavam numa única escola. Então, a situação era totalmente diferente do que nós temos hoje. Professores correndo de uma escola para outra, dando 24, 30 horas de trabalho, sem condições nenhuma de planejamento das suas atividades, né? Então, essa é a luta da APOESP aí, apenas para a gente pensar que esse é um grande desafio e, como eu disse, um desafio de política pública, uma vez que a maioria das escolas são públicas e o nosso empregador é o governo do estado ou os governos municipais. Um outro desafio é a universalização da educação infantil, né? Principalmente o aumento de creches para as mães trabalhadoras. Ainda há um gargalo, uma dificuldade enorme de expansão do ensino da educação infantil e que constitui uma demanda, né, uma reivindicação popular em todo o país, né, nas mais diversas regiões do país. E penso ainda que um outro problema é eliminar as diferenças regionais, né? São diferenças históricas e nós sabemos que o Sudeste tem condições de escolarização, ensino superior, em melhor condições que o restante do país. O Sudeste e Sul, né? Norte, Nordeste e Centro-Oeste ainda sofrem bastante com essas dificuldades. E, por último, encerrando, por favor, Tereza, a ampliação das oportunidades educacionais de nível superior, né? De fato, nós necessitamos ampliar as possibilidades do ensino superior público, não universalizar, porque em nenhum país do mundo o ensino superior é universalizado ainda, né? Há uma correlação entre ensino superior, demandas do mercado de trabalho, então ele é bastante complexo essa relação, mas pelo menos ampliar o ensino superior público, né, me parece uma demanda e uma situação extremamente importante para a nossa realidade. Então é isso, acho que nós avançamos muito e temos desafios grandes ainda, mas gostaria de deixar aqui uma última mensagem para vocês, que eu acho o seguinte: nós não podemos desconsiderar, esse país é muito preconceituoso, toda vez que a população alcança alguma coisa, desvaloriza aquilo que é do povo, né? Então, acho que a escola pública tem passado por um processo de desvalorização contínuo. Há problemas, sim, no ensino público, mas eu acho que também há uma campanha contra a escola pública. Uma massiva desvalorização da escola pública, quando, na verdade, ela é um ganho, ela é relevante, ela é importantíssima para a população, e a população deveria valorizar mais essa escola que é dela, que ela pode colocar os seus filhos, pode sonhar com um futuro, né, que não é de mudança de classe social, mas pelo menos uma inserção de uma forma melhor na vida social. É isso, obrigada pela atenção de vocês.